Meus amigos, meus irmãos, desejo a todos um ótimo sábado. A você que está aqui pela primeira vez, também desejo que você esteja muito bem e peço, se inscreva no nosso canal para participar a cada sábado de nossas reflexões. Gente, hoje o nosso estudo será a 20ª edição do Perguntas e Respostas. E vocês vão verificar que chegaram perguntas muito interessantes que nós vamos aqui esclarecer com a ótica da doutrina espírita. Vamos então para a primeira questão dessa manhã. Minha mãe faleceu e parece continuar dentro de casa. E a pessoa diz que as coisas que ela fazia dentro de casa continuam acontecendo. Vejam que situação. A torneira abre naquela hora, a cadeira de balanço se balança. Na hora em que a mãe dela fazia essas atividades, ela diz: isso é possível e o que fazer? Gente, essa família é católica, não é espírita, a pessoa que me endereçou a questão. E é possível sim, minha irmã, muito possível. Nós temos inclusive no canal um estudo que diz assim: e quando o espírito não sabe que morreu? Está muito bem assistido, está com mais de 4.000 visualizações e você pode detalhar mais por lá. Mas aqui eu já estou respondendo, é possível, porque muitas vezes o espírito encarnado desencarna e, como o seu psiquismo ainda está muito ligado muitas vezes à família ou alguma coisa material, enfim, ele termina não se desprendendo naturalmente daquele ambiente em que ele viveu. E aí, por alguma razão, ele está conseguindo buscar ectoplasma em alguns membros da família e sua mãe então está atuando na matéria como se viva estivesse. É um momento realmente muito delicado para o espírito, porque ele tenta comunicar-se com alguém, não consegue, fica algo muito estranho para o espírito, que não compreende a sua nova realidade. Vida, sempre há vida, não é? Então sua mãe deixou a matéria, mas veja que ela continua viva espiritualmente e atuando na matéria mais densa através do seu perispírito e do ectoplasma que ela tem buscado de alguém, seja ali da própria família. E o que fazer? A minha sugestão é que vocês procurem uma casa espírita séria, de preferência essas casas espíritas vinculadas às federações, que têm um padrão de trabalho e de atendimento, para que essa casa possa atuar em favor de sua mãe. E vocês, família, pessoalmente, podem sim fazer um grupo de orações e pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que possam ampará-la e conduzi-la às colônias espirituais, onde ela possivelmente entrará numa fase de repouso, até que desperte plena no mundo dos espíritos. Então, gente, isso aí não deixa de ser, não é uma demonstração de que a vida continua e muitas vezes a pessoa interagindo com a família e sem muitas vezes também saber nem o que esteja acontecendo. Essa é a nossa orientação, muita oração. E uma casa espírita tem que sim como ajudar a sua mãe da forma adequada, a fim de que ela possa retomar a sua jornada de progresso. Em que situação a alma se desprende completamente do corpo? Essa é uma questão também muito boa que nos foi endereçada e que será com certeza a dúvida de muita gente. Nós sabemos que somos espírito, perispírito e no renascimento nos ligamos a um corpo físico. Nessa hora, o nosso perispírito vai se ligando molécula a molécula a esse novo corpo em formação. Então é natural que a gente compreenda que o desprendimento completo na hora da morte, na hora do desencarne, ele se dá o afastamento completo
quando não tiver mais nenhum traço do perispírito vinculado às moléculas físicas. E esse desprendimento, também já estudamos, ele pode demorar dias, semanas, meses e até mesmo anos. É isso. Nós estudamos que a condição moral do espírito, a forma como sempre encarou a vida física, isso é fator determinante para que ele se desprenda mais rápido ou mais demoradamente daquele corpo que lhe serviu de expressão na matéria física e que lhe serviu como instrumento de progresso. Então a pergunta diz: quando é que ele se desprende completamente do corpo? Quando o perispírito se desenfaixar completamente, não é? Porque enquanto isso não acontece, existem as repercussões do corpo que afetam o espírito desencarnado. Então ele já está numa condição realmente de desencarnado, não tem mais como voltar ao corpo, mas perispiritualmente, que é o seu corpo espiritual, ainda há traços, porque o perispírito é matéria fluídica menos densa, mas é fluido cósmico universal diferenciado que continua em contato com algumas moléculas do corpo físico que lhe serviu. Então é preciso que haja esse desembaraço completo e vale aqui salientar que muitas vezes a espiritualidade amiga trabalha em favor desse desligamento, desde a hora do desencarne, como mais adiante. O corpo pode já até ter sido sepultado e o espírito, mesmo sem perceber, ainda traz vínculos com o corpo físico que lhe traz muito desconforto, muitas repercussões vibratórias, e é preciso então que, com o auxílio dos amigos espirituais, com a oração da família e de alguns amigos mais próximos, ele consiga realmente desprender-se completamente da matéria que lhe serviu aqui no campo material. Muito bem. A terceira questão nos diz assim: a idade física influencia na maturidade do espírito? É uma ótima pergunta, não é? Mas nós vamos dividir em duas partes. Vejam bem. O que é a idade física para o espírito reencarnante? É o tempo percorrido entre o berço até esse momento. Então, se o espírito reencarnante vai acompanhando a maturidade do corpo, tomando melhores decisões, revendo seus conceitos, revendo suas atitudes, a idade física pode sim trazer para o espírito um pouco mais de maturidade, não é? Significa que esse espírito percorreu a jornada física e conquistou, quando vai chegando mais próximo, não é? A velhice, ele já conquistou, por percorrer toda a jornada, muita experiência, tomou novas decisões, deveria ser assim. Mas não é fator determinante, até porque muitas vezes o espírito está num corpo já muito maduro aqui na matéria e ele, espírito, não amadureceu quase nada. Quantos adultos nós vemos tomando atitudes infantis, impensadas, de arroubo, ou se ligando profundamente só às coisas materiais, não é? As situações de destaque na matéria, sem compreender a real função da existência, que é progresso, que é adquirir novas virtudes, abandonar práticas do passado que lhe comprometeram. Então, quando o espírito não compreende essas coisas, tem até o dito popular: morre e não amadurece, não é? Então, são aquelas pessoas que transitam na matéria e pouco uso fazem da oportunidade reencarnatória. O Espírito Emmanuel trata desse tema em uma de suas mensagens, nos dizendo que são aquelas reencarnações praticamente nulas, em que, infelizmente, o espírito reencarnou
transitou, a matéria foi envelhecendo até que ele chega à fase adulta e pouco proveito fez dessa belíssima oportunidade de crescimento e de progresso. Então, quando diz a idade física influencia, deveria sempre influenciar, não é? Quando você lembra das coisas que fazia quando criança, é diferente, não é? Das coisas que você faz na fase adulta. Você revê, isso com a maturidade que eu tenho hoje, muitas coisas na minha vida eu teria tomado a decisão diferente. Então, as pessoas que pensam assim mostram que houve um progresso mesmo dentro da jornada física e que não foi de tudo perdido. Mas aqueles que não refletem, que não pensam em nada disso, que continuam com as atitudes infantis do ontem, do berço ao túmulo, não tem tanto proveito. Nesse sentido, a idade física pouco influenciou para que ele se aperfeiçoasse espiritualmente, não é? Então, nós sempre estudamos na doutrina que o que vale mesmo é a maturidade espiritual, gente. O corpo é apenas instrumento para que o espírito, passo a passo, passe aí conquistando a sabedoria, que é diferente do conhecimento humano, né? Conhecimento humano se adquire nas bancas, o conhecimento da vida é na vivência, e aí, somando tudo isso, o espírito vai adquirindo sabedoria, não é? É aquele estágio em que ele já está consciente da importância da oportunidade da jornada física para a continuidade do seu progresso quando retornar à pátria espiritual. Vamos para a última questão do dia, que diz assim: meu tio é um paciente terminal. O que fazer espiritualmente por ele? Vejam que questão maravilhosa, não é? Porque eu já participei de muitos momentos de ter pessoas em estágio terminal, mas vamos aqui esclarecer, gente. Terminal para a vida física. Isso. É quando o espírito se encontra na sua última quadra da existência física. E o que é que nós aprendemos? Que nessa fase ele também, mesmo estando em condição terminal para a matéria, ele está aprendendo. O espírito não perde nenhuma oportunidade. E a pergunta é muito própria, porque grande parte das pessoas não sabem o que fazer. Imaginam muitas vezes que aquele irmão ou irmã, ou tio ou mãe, estejam ali completamente inconscientes. Gente, nós somos espírito e matéria. E depois nós vemos relatos de pessoas que não têm nada a ver com religião, narrando, não é, que estavam naquela condição, às vezes até de coma, num estado mais terminal mesmo, e que ouviam e percebiam tudo que se falava naquele ambiente de hospital. Então, o que fazer? A doutrina nos orienta. Se aproxime dessas pessoas que estão quase deixando o corpo físico, que estão, como eu disse, na última quadra da existência, que cumpriram muitas vezes com louvor, não é, as suas missões aqui na Terra, e que estão se despedindo porque é o caminho de todos nós. Cheguemos próximo a essas pessoas, façamos nossas orações, converse bastante, fortaleça o ânimo daquele que está quase se despedindo da matéria. Diga que eles tenham confiança em Deus, que a família vai ficar bem, que eles podem seguir tranquilos, porque vão voltar ao mundo espiritual e com certeza terão familiares amorosíssimos, amigos que o receberá no mundo espiritual. É isso. É muito carinho nessa hora, gente, não é? Não adianta a gente se desesperar porque tudo está no planejamento divino. É óbvio que o nosso coração pede para estar com aquelas pessoas, mas nós bem sabemos de que é o planejamento divino quem funciona nesses momentos. Então, o que eu recomendo e que a doutrina recomenda,
façamos a oração dominical, né? Dizendo assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É isso. E com certeza, gente, o ambiente onde essa pessoa querida está vai se encher de luz, vai se encher de paz, vai se encher de resignação, e o coração desse irmão ou irmã que está deixando a matéria vai estar muito mais tranquila para esse momento de transição, que é o momento mais adiante de todos nós, não é? Costuma-se dizer, ninguém fica aqui na matéria. Então, aos pouquinhos, o paciente é terminal, e isso também é um tempo preparatório para os que ficam. E aí, diga aquilo que você deseja, ou em voz alta, ou mentalmente, para que depois não fique o sentimento, eu poderia ter dito. Então, mesmo nessa situação em que o paciente esteja terminal, ele está sim absorvendo o seu carinho endereçado, a sua paz, o seu desejo de que ele esteja também tranquilo. Resumindo, acerene o seu coração e transmita ao seu ente tudo de bom que você deseja que ele receba. Essas são as nossas orientações de hoje. Gente, eu agradeço a quem endereça suas questões e até peço a vocês, pensem na doutrina, pensem na vida, lancem no canal suas dúvidas e aí a gente vai preparando esse estudo de perguntas e respostas que o canal dinamize e é feito para todos vocês, não é? Espero em Deus que tenham gostado, que tenham se esclarecido, divulguem o nosso canal e vou pedir mais uma vez, naveguem no canal, gente. Algumas pessoas já estão atendendo a esse nosso pedido, têm estudado muita coisa lá dentro do canal, depois lançam questões ou mesmo agradecem o estudo, porque nós temos 205 estudos, é muito material. Então aproveitem esse último que estou fazendo hoje, o mais recente, digamos assim, mas aproveitem também os outros que estão lá dentro, que tem muito material bacana para que vocês possam se instruir sobre a luz e a ótica da doutrina espírita. Desejo muita paz a todos, que Deus os abençoe, que tenhamos todos uma boa semana e que Deus permita que estejamos aqui no próximo sábado para mais um estudo. Muita paz e luz a todos.